Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre um incrível e terrível peixe parasita, a lampreia. Então você aí, já ouviu falar em lampreia? Sabia que elas não têm mandíbula? E sabia que existe até um filme de terror com lampreias? Então fica com a gente até o final que a gente vai falar tudo sobre esse incrível peixe. As lampreias pertencem a um grupo de peixes conhecidos como Petromyzontiformes, que possui atualmente cerca de 40 espécies. E esse nome deriva do latim petrus, que significa pedra, e misos, que significa aderir, fazendo uma referência ao hábito das lampreias de se grudarem em pedras, movendo-as para construir ninhos durante o período de reprodução. E uma das coisas que mais chama a atenção das lampreias é que elas não têm mandíbulas. Sim, as lampreias derivam de uma linhagem muito antiga de vertebrados que ainda não tinha evoluído as mandíbulas. Ao invés disso, elas possuem um disco oral na região da boca, formado por vários dentinhos dispostos em um círculo, e eles são feitos de queratina. E essa boca, então, funciona praticamente como uma ventosa. O corpo das lampreias é alongado e sem as nadadeiras pares, as peitorais e as pélvicas, lembrando um pouco o corpo das enguias. Mas apesar de se parecerem, as lampreias e as enguias não são parentes próximos. Ao nascerem, as lampreias possuem uma fase larval chamada de amocete, que se desenvolve em água doce. E aí, depois de adultas, algumas migram para o mar e depois voltam para o rio só para se reproduzir, enquanto que outras acabam vivendo todo o seu ciclo de vida na água doce mesmo. Uma coisa super interessante é que algumas espécies de lampreias não se alimentam em sua fase adulta, vivendo a vida inteira adulta apenas das reservas que elas construíram enquanto comiam na fase de larva. Mas as lampreias mais famosas são aquelas que desenvolvem hábitos parasitários e carnívoros, se alimentando de sangue e tecidos de vários vertebrados, como peixes e mamíferos aquáticos. Para fazer isso, elas se fixam nos seus hospedeiros utilizando sua boca cheia de dentes, o que causa uma grande ferida nesses animais. E depois, elas ainda inserem uma estrutura semelhante a uma língua dentro da ferida, para fazer ela continuar sangrando e sangrando ainda mais. E essa língua, ela é revestida com alguns espinhos para aumentar ainda mais o dano. Na boca, as lampreias possuem algumas glândulas orais que secretam substâncias anticoagulantes, o que dificulta o estancamento do sangramento por parte do hospedeiro. E apesar de todo esse estrago que as lampreias fazem, elas dificilmente matam seus hospedeiros. Normalmente elas abandonam eles totalmente debilitados e com feridas abertas e vão logo procurar um outro hospedeiro. Mas será que lampreias atacam seres humanos? E a resposta é não. Já foram reportados casos de lampreias tentando se fixar em pessoas, mas elas realmente dão preferência para animais de sangue frio, como os peixes. E essas pessoas que reportaram tentativas, de ataques de lampreia, disseram que ficaram nadando em lagos por um período muito longo de tempo, o que provavelmente baixou um pouco a temperatura da sua pele, confundindo aí as lampreias. Mas se um dia você sofrer uma dessas tentativas, uma lampreia tentar se fixar em você, a melhor coisa a se fazer é sair da água. Isso porque as lampreias são animais que respiram dentro d'água. Então quando você sai da água, elas vão sufocar em pouco tempo e acabar te soltando rapidinho. Bem melhor do que tentar puxar a lampreia e acabar se machucando ainda mais. Com certeza. E uma curiosidade é que as lampreias variam em tamanho desde 13 centímetros até aproximadamente 1 metro de comprimento. E elas são encontradas principalmente no hemisfério norte. No hemisfério sul, elas podem ser encontradas na Argentina e no Chile, e também na Austrália e na Nova Zelândia, mas não aqui no Brasil. E nos Estados Unidos existe um grande problema ambiental relacionado às lampreias na região dos Grandes Lagos. Esses animais foram introduzidos na região acidentalmente no início do século XX e desde então tem se tornado um pesadelo para a região. Isso porque as lampreias naquele local são espécies invasoras
E justamente por não terem predadores naturais, acabam se reproduzindo muito e atacando espécies nativas e de interesse comercial, como as trutas, por exemplo. E com o impacto econômico, alguma solução teve que ser criada. E a partir daí foram desenvolvidas substâncias lampricidas que matam as larvas de lampreia antes que elas virem adultos parasitas. E é óbvio que essas substâncias não afetam em nada as outras espécies de peixes que vivem ali nos lagos. E aliás, essa questão do impacto de espécies invasoras aqui no Brasil, a gente já abordou em um vídeo, a gente vai deixar linkado aqui para vocês assistirem, caso ainda não conheçam. E as lampreias surgiram lá no período Devoniano, há mais ou menos 380 milhões de anos atrás. Se a gente considerar que os dinossauros surgiram há mais ou menos 230 milhões de anos atrás, isso coloca a linhagem das lampreias cerca de 150 milhões de anos mais antiga do que a linhagem dos dinossauros. E elas estão aí até hoje e passaram por diversos eventos de extinção em massa. Por isso, nós não podemos dizer que elas não evoluíram ou que elas são mais primitivas que outras espécies atuais. E será que existem fósseis de lampreias? Existem sim, mas eles são muito raros. Isso porque o esqueleto das lampreias ele é fibroso e não ósseo, o que acaba dificultando muito a sua preservação. Mas alguns lugares do mundo hoje em dia foram ambientes muito bons no passado em preservar fósseis. E um exemplo disso é a região de Mason Creek, em Illinois, nos Estados Unidos. Nessa região foi descoberta uma espécie chamada Hardstiella montanensis, que é uma das espécies mais antigas de lampreia do mundo. E em 2006 foi publicada uma outra espécie fóssil de lampreia, de um espécime que é incrivelmente bem preservado lá da China, Mesomyzon mengai. E essa espécie tem aproximadamente 125 milhões de anos. E pela reconstrução do fóssil, dá pra gente perceber que o formato geral do corpo não mudou muito. E agora nós vamos listar aqui algumas das características que tornam as lampreias ainda mais únicas dentre todos os vertebrados, começando pela sua narina. As lampreias possuem apenas uma narina situada no topo da cabeça, ao contrário dos outros vertebrados que possuem duas narinas. Alguns vertebrados possuem uma estrutura localizada acima da cabeça, chamada de olho pineal, ou terceiro olho, que é sensível à luz e ajuda esses animais a regular a sua noção de dia e de noite, o seu ciclo durante o dia. Só que as lampreias elas não possuem um, elas possuem dois olhos pineais. E elas produzem de centenas a milhares de ovos com cerca de 1 milímetro cada. E as larvas eclodem cerca de 2 semanas depois da postura dos ovos. E apenas 1 semana depois de nascerem, elas já abandonam o ninho. Apesar desse abandono precoce, algumas espécies de lampreia podem viver por até 4 anos em sua forma larval antes de se transformarem em adultas. E os adultos, machos e fêmeas, eles gastam toda a sua energia construindo os ninhos que eles escavam ao grudar nas pedras, chacoalharem elas jogando para longe e cavando então um buraco no fundo dos rios. Depois disso, eles usam suas últimas energias para depositar dentro dos ninhos os óvulos e os espermatozoides e acabam morrendo logo em seguida. E morreu. Sim, as lampreias adultas morrem logo depois de se reproduzir uma única vez na vida. E existem alguns países da Ásia e da Europa que apreciam a carne de lampreia como um prato exótico. E por isso, nessas regiões, existe um certo interesse comercial sobre essas espécies. E vocês sabiam que existe também um filme de terror com lampreias? Quer dizer, né? Ele não é lá muito assustador e, obviamente, está cheio de erros. É o filme Lampreias ao Ataque, de 2014. Inclusive, o Otávio, do canal Super 8, gravou um vídeo fazendo um review desse filme que está simplesmente hilário. Vale a pena conferir, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. As lampreias fazem parte de uma linhagem muito antiga de vertebrados que está viva até hoje. E sabe qual outro peixe que também faz parte de uma linhagem muito antiga? O selacanto. Nós gravamos um vídeo falando só sobre o selacanto e contando a incrível história de sua descoberta. Clica aqui para assistir.
E aproveita e clica logo no gostei e também se inscreva no canal antes que uma lampreia pule no seu pescoço e te puxe para dentro do rio. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!